A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meus irmãos, eu não quero prolongar muito esse vídeo, mas eu vim aqui contar uma revelação que o Senhor me deu esta madrugada. E também vim fazer um pequeno ensinamento sobre o que o Senhor me mostrou. Na madrugada retrasada, orando ao Senhor às 3 horas da madrugada, eu clamei muito ao Senhor pelas almas que estão morrendo neste mundo. E muitas, milhões, estão morrendo sem salvação. Então ali de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, eu coloquei o meu rosto no chão. E eu clamava ao Senhor. Então eu senti muito forte a presença do Senhor ali. Então naquele momento a presença do Senhor era tão forte, mas tão forte, que eu olhei para os lados no meu quarto e eu não via ninguém. Porém, quando eu voltei à oração, que eu fechei os meus olhos, eu senti mais forte ainda a presença do Senhor do meu lado. E naquele momento eu tive uma pequena, mas muito pequena, uma pequena visão. Eu vi os pés do Senhor. O Senhor estava parado ali perto de mim. Eu vi os pés do Senhor. E estava com um grande furo. Eram os pés do Senhor. Meus irmãos, eu ainda consigo ver. Quando eu me lembro, eu consigo ver diante dos meus olhos os pés do Senhor parado perto de mim. Então naquele momento eu não consegui mais orar. Eu só chorei. Chorei. E eu senti uma leve dor de cabeça. E eu fui dormir. Naquela madrugada, o Senhor me deu uma revelação, mas uma revelação pessoal. Mas nessa madrugada que passou, o Senhor me colocou em um lugar grande, muito grande. Era como se fosse o mundo inteiro, porém sem casas, sem edifícios, sem nada. E no meio, esse imenso mundo, tinha milhões e milhões de pessoas. Era pessoas que não acabavam mais. E eu estava ali no meio delas. O Senhor me deixou ali para mim poder ver como será o sofrimento das pessoas, como será o sofrimento do povo quando a noiva de Cristo for arrebatada. Meus irmãos, no meio daquela multidão de pessoas, elas estavam com tanta fome, aquelas pessoas, todas elas, velhos, adultos, criança, tinha de todas as idades, de todos os tipos, tinha filas, porém as pessoas, elas estavam com tanta fome, que elas não conseguiam mais obedecer à lei daquelas pessoas que estavam ali cuidando. Elas saíam fora da fila e elas tremiam. Aquelas pessoas tinham um rosto que parecia que elas estavam definhando. É difícil de explicar. É muito difícil de explicar a fisionomia daquelas pessoas. E eu me lembro que eu tava ali. Então eu tava apavorada porque tinha muita gente, muita gente. Então eu olhei pra trás e tinha uma mulher. E eu olhei pra ela e eu disse assim: por que todas essas pessoas estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui? E aquela mulher, ela não conseguia abrir a boca para falar comigo, ela estava muito fraca. Ela olhou para mim, ela arregalou os olhos e ela fez uma cena com as suas mãos,
como se ela quisesse me pegar e me comer. Ela estava com muita, muita fome. É como se ela quisesse me agarrar. A fome era demais. Então, naquele momento, olhando aquelas pessoas que tremia, e uns olhavam uns para os outros, para aqueles que estavam querendo morder, estavam querendo comer uns aos outros. Então eu olhei para frente e tinha umas pessoas estranhas, nas quais coordenavam toda aquela multidão. Então no meio daquela multidão tinha muitas pessoas. E eu vi que tinha umas mulheres. O rosto dessas mulheres era muito, muito estranho, era diferente. Elas eram brancas e muito altas. E elas tinham uma planilha em suas mãos e uma caneta. Então eu consegui perceber que do lado dessas mulheres, dessas pessoas, tinha multirões e multirões de cestas de comida. Tinha muitas. E o saco onde guardava os mantimentos era transparente, então dava para perceber que tinha de tudo ali dentro. Tudo que é tipo de alimento tinha ali. Era muita fartura dentro de cada saco. E aquelas pessoas, elas estavam ali para receber comida. Meus irmãos, mas no meio de tanto sofrimento, aquelas pessoas sofrendo, e eu ali apavorada. Eu não estava com fome, eu estava normal como eu estou agora. O Senhor apenas me deixou ali para mim ver como será o sofrimento das pessoas depois que a noiva de Cristo subir com o Senhor. Então eu olhando, e eu vi quando uma senhora tremia com muita fome, e milhares de pessoas que estavam iguais. Lá na frente, essas mulheres pegou o nome dessa pessoa, dessa senhora, e anotou na planilha. E ao mesmo tempo que ela anotou o nome dessa senhora na planilha, ela pediu a mão dessa senhora. E essa senhora esticou o seu braço e ela colocou algo em seu braço. Eu pude perceber que não foi só aquela senhora que deu o seu nome e que esticou o seu braço para ela colocar algo. Eu não sei o que aquelas pessoas faziam no braço dessas pessoas que estavam com fome. Mas eu sei que depois que eles faziam isso, eles saíam tremendo com seus mantimentos na mão. Então, naquele momento que eu vi aquilo, eu comecei a correr. E eu corria muito, eu corria. E eu me lembro que eu sei que eu olhei para trás e eu derrubei uma pessoa, porque eu corria muito. Essa pessoa tastaviou, eu acho que essa pessoa caiu. Mas eu continuei correndo, porque eu queria sair dali. Eu não queria deixar o meu nome, eu não queria esticar o meu braço para ninguém me marcar. Então naquele momento que eu comecei a correr, no meio daquela multidão, e eu desviava das pessoas, eu tentava desviar de todas as maneiras para sair do meio daquela multidão, porque era muita gente. Então, uma dessas pessoas, dessas mulheres que cuidava e que pegava o nome das pessoas para marcar as suas mãos, ela olhou para um monte de criança que estava ali e ela fez um sinal estranho com a cabeça. No momento que ela fez um sinal estranho com a cabeça, mostrando para aquelas crianças que uma pessoa saiu correndo, aquelas crianças começaram a correr atrás de mim. E elas corriam muito atrás de mim. Tinha crianças de 6, 7, 8 anos, meninos e meninas. E elas começaram a correr atrás de mim. E elas corriam muito. Então, tinha uma árvore e eu me escondi atrás dessa árvore. Mas todo mundo conseguia me ver porque o mundo inteiro estava deserto, não tinha casa, não tinha nada. E atrás daquela árvore tinha muito lixo, muito, tinha sacolas de lixo.
E eu estava ali parada, perto daquela árvore. Aquelas crianças todas me cercaram, querendo me agarrar e me levar de volta, para que eles pudessem pegar o meu nome e me marcar. Mesmo assim, eu comecei a fazer sinais para ameaçar aquelas crianças, para aquelas crianças sair. Mas elas não tinham medo de mim. Elas não tinham medo, elas vinham para cima tentando me pegar. Naquele momento aparece uma menina, mas muito linda, muito, muito linda. E Satanás colocou aquela beleza naquela menina para que eu pudesse ver e pensar que é o Senhor, que estava botando alguém ali para me cuidar. Mas o Senhor nos manda vigiar, porque nem tudo é o Senhor. Então aquela linda menina apareceu ali e começou a me chamar. Mas ao mesmo tempo eu sentia dentro da minha alma, porque o Senhor fazia que eu sentisse: isso não é eu. Não é eu que estou te chamando. Essa criança não foi eu que mandei. Então eu recuei e eu não fui com aquela menina. E quando ela viu que eu não ia com ela, ela começou a me ameaçar, querendo me pegar. Naquele momento, o Senhor me dá uma espada. Ele coloca uma espada na minha mão. E aquela espada, ela era um tanto preta e um tanto cinza. Ela era como se fosse um espeto, ela tinha uma ponta. Era uma espada de bronze que o Senhor colocou na minha mão. Então, ali com aquela espada, eu comecei a ameaçar aquelas crianças. E elas recuavam para trás por causa que elas tinham medo. E aquela linda menina, mesmo assim, ela tentando me pegar. Então foi na hora que eu levantei aquela espada. E quando eu mirei aquela espada naquela menina, com a intenção de: meu Deus, é só uma criança, eu não posso fazer isso. Então assim, eu ameacei aquela menina com aquela espada. No momento que eu ameacei aquela menina com aquela espada, ela deu um pulo para trás. Quando ela deu um pulo para trás, que ela saiu de perto de mim, naquele momento, foi como se fosse um branco que apareceu na frente dos meus olhos. E eu não estava mais ali. E eu me acordei. Meus irmãos, o Senhor quis me mostrar como será o sofrimento das pessoas depois que a noiva de Cristo for recolhida, depois que a noiva de Cristo for arrebatada. O Senhor Jesus, ele só vai casar uma vez. Só tem um casamento. Só tem um casamento com a noiva do Senhor, que é a igreja. O Senhor nos manda nos preparar, porque este dia, ele está mais próximo do que nós possamos imaginar. E no meio de tanta dor, essas pessoas que ficarem, elas não vão resistir à fome. Elas não vão resistir. Vai ser muito doloroso, porque muitos, milhões e milhões, com crianças, não vão resistir. E vão entregar suas vidas para Satanás, pelo um alimento, pela uma água. Porque a grande tribulação vai ser 3 anos após a noiva subir. Quando a noiva subir com Cristo, o Senhor Jesus vai dar 3 anos. E a grande tribulação vai durar 3 anos. Vai ser 3 anos de sofrimento, vai ser 3 anos de dor. O Senhor Jesus, ele não quer que os seus filhos sofram. Então ele nos manda nos preparar para que nós possamos estar juntos, reunidos, no dia do arrebatamento da igreja. No dia que a noiva subir com Cristo, que nós possamos ouvir o toque das trombetas. Porque quando nós ouvimos o toque das trombetas, é porque o Senhor Jesus está nos chamando. É porque o Senhor Jesus está nos chamando pelo nome. Mas aquele que não conseguir escutar os toques das trombetas e depois só ficarem sabendo pelos seus vizinhos, familiares e parentes, aqueles que não estão preparados, aqueles que não foram ouvir: sumiu fulano, ou sumiu Beltano, não está mais aqui, onde será que está? Foi com o Senhor? Não ouviu as trombetas tocar? Por quê? Porque não estava preparado. E o Senhor Jesus mesmo fala na sua palavra: prepara-te Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Vai ser muito sofrimento. Muitos vão sofrer por causa da fome. E por causa da fome eles vão entregar suas vidas para Satanás.
Mas aquele que não subir com o Senhor, aquele que não subir no arrebatamento da igreja, por causa de uma briga no lar, por causa de alguma conversão, por causa de algum pecado que não teve tempo de se arrepender, aquele que não subir, não negue a Cristo, não negue o Senhor, porque nesses 3 anos, não aceite que Satanás venha te marcar, não aceite nenhuma marca, porque a partir de quando você aceitar a marca, você vai comer, vai beber, vai ser feliz, vai ser um mundo normal como está sendo agora. Porém, acabados 3 dias, o Senhor Jesus, o Senhor Deus vai começar a soltar as suas taças da ira sobre a terra. Daí o que valeu ter 3 anos comendo e bebendo, tendo uma vida normal, se a partir dos 3 anos vai acabar tudo, porque está escrito na Bíblia que tudo vai acabar. E Senhor Jesus vai jogar Satanás e seus anjos no lago do fogo do inferno. Não negue a Cristo. Mesmo que você não suba no arrebatamento da igreja, não negue a Cristo. Não negue. Se tiver que morrer pelo Senhor, então morra. Se tiver que morrer por Ele, morra. Mas não aceite nenhuma marca. Não negue ao Senhor. Meus irmãos, na palavra do Senhor aqui, em Apocalipse 6, versículo 10. Os que morreram pelo Senhor, clama, Senhor, até quando vingarás a nossa morte? Eu vou ler aqui para vocês. E o que o Senhor fala? Eles gritavam com voz forte, até quando, soberano, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Então lhes foi dada a cada um uma veste branca. Todos aqueles que morreram já pelo Senhor e não negaram o Senhor, eles estão debaixo do trono de Deus, clamando todo dia, todo santo dia eles clamam. Então foi-lhe dadas vestes brancas, e foi dito, o Senhor disse para eles, e foi dito que tivesse paciência ainda um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus companheiros que ainda estão aqui na terra e de seus irmãos, que iriam ser mortos como eles. E assim continua a palavra do Senhor dizendo, e eu vi quando abriu o 6º selo, e sobreveio um violento terremoto, e o sol ficou preto como um pano de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como frutos verdes da figueira, sacudidas pela tempestade. E assim se prossegue a ira de Deus após os 3 anos. Não negue a Cristo. Eu sei que é difícil, as dificuldades, as lutas e as provações. Muitas vezes a nossa alma grita, mas não negue a Cristo. Porque após negar o Senhor, a alma será condenada junto com Satanás. Mas vamos orar e vigiar o Senhor, clamar ao Senhor com toda a nossa alma, para que nós possamos subir junto com o Senhor no arrebatamento da igreja, que vai ser o maior casamento do mundo. Vai ser glorioso. Para quem subir com o Senhor, vai ser glorioso demais. Ouvir o toque das trombetas. É como os anjos estivessem chamando nosso nome. E nós ter os nossos corpos transformados e irmos com o Senhor. Porque a grande tribulação vai ser terrível. Muitos que não negarem o Senhor e ter confiança. Porque não vai ter segunda vinda de Cristo não, mas vai ter uma segunda chance para quem não negar o Senhor. Então esses que não negar, eles vão ter que ver, eles vão ter que contemplar
os seus filhos serem mortos, as suas esposas, seus esposos serem mortos. Pelo nome do Senhor. Vai ser muito triste. Meus irmãos, eu não queria estar falando isso agora, mas é que a revelação que o Senhor me mostrou foi que eu alertasse. E é o que eu estou fazendo. Fiquem todos na paz do Senhor.